Saúde, irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Salmo 139. O verso 16. Livro de Salmo 139. E o verso de número 16. Enquanto os irmãos estão procurando, já quero louvar e agradecer ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade, por poder ministrar a palavra dele nesse último culto do ano, né? Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, ou todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, existem mensagens que eu prego, que Deus ele me dá aos 45 do segundo tempo. Já houve vezes, não apenas uma, mas mais de uma, de Deus me dar a mensagem quando eu estava ali no teclado. E Deus me dá a mensagem que eu iria pregar. Mas essa mensagem de hoje não, essa mensagem Deus ele me deu há muito tempo, há muitos meses. Mas eu nunca ministrei ela porque ainda não era o tempo de eu ministrar. Eu disse para Deus, eu disse, Deus, se for da tua vontade que eu ministre essa palavra, o Senhor vai me dar a oportunidade para eu ministrar ela no culto da virada. E foi me dada a oportunidade para eu ministrar no culto da virada. Então eu creio que essa palavra, ela vai falar ao seu coração. Eu creio que essa palavra de Deus, ela vai mexer com as suas estruturas, ela vai te confrontar, para que você venha sair daqui nessa noite um pouquinho mais apaixonado pelo Cristo ao qual você serve. Deus me deu um tema para a mensagem de hoje, e o tema é recalculando a rota. Vou repetir, recalculando a rota. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, hoje é noite de você recalcular a rota. Glória a Deus. E paralelo a isso, eu quero falar exatamente sobre uma rota de um GPS. Quando você pega um Uber, ou até mesmo quando você vai com o seu carro para algum lugar que você não sabe o caminho, o que é que você faz? Você coloca no GPS para que você venha saber a rota. E é interessante que Deus ele falou no meu coração, justamente para eu ministrar essa palavra, porque nós fazemos planos e mais planos. Mas a Bíblia diz que o amanhã só pertence a Deus. Nós fazemos os nossos planos, mas a bem da verdade é que muitas das vezes os planos que nós fazemos não saem da forma como nós planejamos. Por exemplo, há um ano atrás, eu estava aqui nesse púlpito, louvando com os irmãos. Louvando como nós louvamos hoje. Eu vou viver uma virada em minha vida. Louvando com os irmãos e falando e ministrando para os irmãos. Queridos, esse ano de 2025, isso em 2024, Joseph. Queridos, o ano de 2025 para você será um ano de bênção, de vitória, de conquista. Um dia depois eu estava no HGE, internado com o braço quebrado em um acidente de moto. Porque na vida é assim, nem tudo sai da forma como nós planejamos. Nem tudo sai da forma como nós arquitetamos. E muitas das vezes nós, como somos seres humanos falhos, sujeitos a erros e a falhas, nós nos frustramos, porque as coisas não saem da forma como nós planejamos. Só que nós precisamos entender que quando as coisas não saem da forma como nós planejamos, da forma como nós arquitetamos, a melhor maneira de resolver o problema é recalculando a rota. Quando você entende que quando vem os desafios da vida, e ao invés de você tentar agir pelo seu próprio impulso, tentar agir pelo seu próprio achismo, você entende que você precisa parar, contar de 1 até 10 e recalcular a rota da sua vida. Você vai ver que tudo dará certo na sua vida. O texto ao qual nós lemos, onde Davi ele está expressando, e ele diz, os teus olhos me viram, Senhor, uma substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existiu. O que é que Davi está querendo dizer? Antes de eu nascer, Deus ele já tinha determinado como seriam os meus dias.
Deus tem um livro, e nesse livro foram escritos todos os nossos dias, como nós lemos. Talvez algumas pessoas dizem, mas espera aí, então isso aí é predestinação. Porque antes de eu nascer, Deus já escreveu a minha história. Seria predestinação. Se Deus te forçasse a você viver a história que Ele escreveu para você. Vale a pena nós ressaltarmos que quem está no presídio, a história que Deus escreveu para eles não foi que eles estariam no presídio. Mas em algum momento de suas vidas, eles saíram do trajeto. Eles saíram da rota que Deus havia calculado para eles. E eles seguiram seus próprios caminhos. Eles seguiram seus próprios conceitos. Todas as vezes que nós seguimos os nossos próprios caminhos, os nossos próprios conceitos, e nós quebramos a cara lá na frente, irmãos, o único culpado é eu. O único culpado é você. E qual é a melhor maneira para que eu não quebre a cara lá na frente? Eu não seguir a rota que o meu achismo quer que eu trace, não. Mas eu segui a rota que Deus tem para mim. Bate no seu peito e diga, Deus tem uma rota para mim. Diga aí, nesse ano de 2026, haja o que houver, eu vou caminhar segundo a rota de Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Existem alguns fatores que nos faz sair da rota que Deus estabeleceu para a nossa vida. Quando você está num carro, sei lá, no Uber, ou até mesmo você, que é motorista de aplicativo, você está dirigindo lá o seu Uber ou a sua moto, o GPS ele traça uma rota. E na rota o GPS, vou dar um exemplo aqui, ele diz, entra aí a primeira direita. Mas aí você diz, mas espera aí, tem uma rua, a segunda direita, que é mais rápido o caminho. Eu vou chegar mais rápido no destino. Então o GPS está mandando eu entrar a primeira direita, mas eu não vou entrar a primeira direita. Eu vou entrar a segunda direita, por quê? Porque eu vou chegar mais rápido. Aí o que acontece, a pessoa entra a segunda direita, quando entra a rua está interditada. Ou então quando a pessoa entra, é uma rua sem saída. Eu não sei se já aconteceu com você, de o GPS traçar uma rota e você entrar em uma rota contrária e acabar em uma rua sem saída. Ou acabar em uma rua interditada. Por quê? Porque muitas das vezes a pressa faz com que um motorista de aplicativo ou até mesmo nós saiamos da rota. E não é diferente no reino de Deus. Saímos da rota porque estamos com pressa para trilhar os nossos próprios caminhos. E existe uma figura, existe um homem na Bíblia que traça muito bem esse exemplo, que é Jonas. Jonas era um homem que pregava a palavra de Deus. E Deus ele dá uma ordenança para que Jonas venha pregar em Nínive. Mas Jonas não quer pregar em Nínive. Jonas ele quer ir pregar em Tarso. Jonas ele quer trilhar a sua própria rota. Jonas quer trilhar o seu próprio caminho. Quem sabe, a história não diz, mas quem sabe, em Tarso Jonas tinha alguns amigos que ele queria rever. Quem sabe em Tarso Jonas tinha algumas pessoas da sua família que ele queria rever. Mas Deus não traçou a rota para que Jonas fosse para Tarsus. Deus traçou a rota para que Jonas fosse para Nínive. E Jonas, por desobedecer a rota que Deus havia traçado para a sua vida, ele acaba dentro do ventre de um peixe. Porque todas as vezes que nós decidimos tratar as nossas próprias rotas, nós quebramos a cara, irmãos. Por isso que Deus, ele escreveu no livro como seriam todos os nossos dias. Não saia de dentro do plano que Deus tem para a sua vida. Jonas sai da rota, Jonas trilha o seu próprio caminho, mas ele trilha aquilo que aos seus olhos seria mais favorável. Mas aquilo que era favorável para Jonas não era o plano de Deus. A pergunta que eu faço é, nesse ano de 2025, quantas das vezes você saiu da rota que Deus tinha para a sua vida? Quantas das vezes Deus disse, vá por esse caminho, mas você não quis ir por esse caminho? Você quis ir pelo seu próprio caminho, porque o seu próprio caminho era mais perto. Então a pressa fez você trilhar o seu próprio caminho. Deixa eu dizer uma coisa, Deus ele não trabalha com pressa, irmãos, porque pressa é defeito de quem está atrasado. E Deus ele não está atrasado. Deus ele está trabalhando do jeito certo, no tempo certo, para nos abençoar. Então levante a sua mão, porque eu já estou profetizando nessa noite. Quem sabe no ano de 2025 você viu muitos dos seus sonhos passando pela sua
frente e você não conseguiu realizar. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, se prepara, porque 2026 está chegando, e junto com ele está chegando uma oportunidade de Deus, para que você venha viver segundo o plano que ele estabeleceu para a sua vida, para você contemplar aquilo que ele tem para fazer na sua história. Aleluia. Olhe por irmão Sacila, diga para ele, não saia da rota de Deus. Não saia da rota de Deus. Saímos porque estamos com pressa. Saímos porque nós temos tempo para tudo, menos tempo para as coisas de Deus. Muitas das vezes acontece com várias pessoas. Passa o dia todinho, a pessoa não teve tempo nem de conversar com Deus. Por quê? Porque a vida dela é tão corrida, é tão apressada. Ela tem tantos caminhos delas para trilhar. Ah, hoje eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E você vai traçando as suas rotas. E chega o final do dia, você acaba muitas das vezes não conseguindo resolver nada. Por quê? Porque você trilhou a sua própria rota e não a rota de Deus. Primeiro fator que te faz sair da rota de Deus é tentar trilhar o seu próprio caminho por causa da pressa. Mas vamos continuar. O segundo caminho que nos faz sair da rota. E eu vou agora voltar mais uma vez para o exemplo de um motorista de aplicativo. Quem sabe se já aconteceu com você, você mesmo como passageiro. Tá aqui o motorista de aplicativo. E você sabe qual é o caminho que ele tem que trilhar, porque você sabe aonde é o teu destino. E você sabe que ele tem que entrar a próxima à direita. Só que o motorista de aplicativo, muitas das vezes, ele está distraído. E o que acontece? Ele passa da entrada. Quando ele passa da entrada, sabe o que vai acontecer com o aplicativo? Vai sair da rota. E agora o aplicativo vai ter que traçar uma nova rota. Para quê? Para que ele entre de novo na rota que foi estabelecida. O que é conversão, irmão? Conversão, quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus. Conversão é mudança de direção. Eu vou fazer aqui uma conversão à direita, ou seja, eu vou mudar de direção. Entenda uma coisa, quando você muda da direção de Deus, que Deus tem para a sua vida, para seguir a sua própria direção, você sai da rota. Mas quando você está na sua própria rota, e você sai da sua rota para seguir a direção de Deus, você entrega a sua vida a Jesus e o milagre acontece na sua vida. O segundo fator que faz com que nós venhamos sair da rota são as distrações da vida. E o mundo está cheio de distração para te tirar do foco. O mundo está cheio, presta atenção aqui, o mundo está cheio de distração para te tirar do plano que Deus tem para a sua vida. Nós vivemos na era digital. Nós vivemos na era do entretenimento. Nós vivemos na era que tudo aquilo que é colocado no mundo é para te tirar do foco. Que tudo aquilo que é colocado no mundo é para te tirar da rota que Deus tem para a sua vida, quando você não sabe administrar. E muitas das vezes essas coisas se transformam em distração. Mas vamos ver na Bíblia. Tem um homem chamado Sansão. Sansão, ele nasceu para cumprir o propósito que Deus tinha na sua vida. E o propósito que Deus tinha na vida de Sansão era que ele iria destruir todos os filisteus. Mas chega um momento na vida de Sansão que Sansão ele se distrai. E Sansão diz: eu matei 1000 homens com a queixada de jumento. Ele se esquece que a força não vem dele. Ele se esquece que a força vinha de Deus. Então, ao invés dele dar a honra e a glória para quem merece a honra e a glória, ele toma a honra e a glória para si. Ele diz: eu matei 1000 homens com a queixada de jumento. Aí Dalila distrai ele, corta o cabelo de Sansão. E Sansão diz: os filisteus estão vindo. Eu estou com o cabelo cortado, mas isso é besteira. Certamente eu vou lutar e eu vou vencer todos eles. Só que a Bíblia diz que ele já não sabia que o Espírito Santo de Deus já não estava mais com ele. Por quê? Porque Sansão, ele tira o foco de Deus e ele se distrai. Todas as vezes que nós nos distraímos, irmãos, nós saímos da rota. É como um motorista de aplicativo. Ele se distrai e saiu da rota, acabou. Agora o que é que tem que fazer? Recalcular a rota.
Muitas das vezes nós saímos da rota de Deus e nós nos entristecemos e achamos que não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer para você, ainda tem jeito. Deus ele te trouxe aqui para te dizer, eu vou te trazer de novo para dentro da minha rota, para você contemplar o que eu tenho para fazer na sua história. Hoje nós vivemos em uma era digital, onde o mundo está cheio de distrações, irmãos. Olha só, hoje nós temos Google, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Quai, Telegram e por aí vai. Coisas que se você, não estou dizendo que é errado você ter, mas coisas que se você não sabe administrar, coisas que se você não tem maturidade para administrar, irão se transformar em distrações para tirar o seu foco da rota de Deus. Tem gente que consegue passar 2 horas no Instagram. Tem gente que consegue passar 1 hora no WhatsApp, mas não consegue passar 5 minutos lendo a palavra de Deus. Mas não consegue passar 5 minutos de joelho. Por quê? Porque a distração é mais atrativa no mundo em que nós vivemos. No mundo em que nós vivemos, a distração é mais atrativa do que nós focarmos aonde realmente a nossa alma anela e necessita, que é o reino de Deus. Tá entendendo, irmãos? Se você não sabe administrar, se você não sabe conter tudo isso, irá se transformar em distrações, que irá te tirar do foco. E uma vez que essas distrações te tiram do foco, você sai da rota que Deus estabeleceu para a sua vida. Aí o que acontece? O irmão chega na igreja. Deus, nada está dando certo na minha vida. Tudo que eu coloco a mão dá errado, Deus. Vou para um lado, não dá certo, eu vou para o outro, tento de um lado, tento do outro. Aí Deus diz, mas espera aí, quanto tempo você tem para mim? Não tem tempo, por quê? Porque está distraído com as coisas que o mundo tem colocado. Eu já falei isso, irmãos. Né? Daqui a pouco, quando terminar aqui esse culto, muita gente vai comer um churrasquinho. Né? Muita gente vai se banquetear. E quando você se banqueia, você se farta. Eu já falei isso aqui. Quando você se farta, você está empanzinado. Daquele jeito, José. Você não aguenta mais nada. Você está empanzinado. Você comeu carne, churrasco, comeu tudo que tinha que comer. Aí no final alguém diz, olha, mas tem um mousse ainda. Hein, Jack? Eita, eu esqueci que tem a sobremesa. Eu esqueci que tem um mousse. Mas eu estou tão empanzinado que apesar de eu gostar do mousse, não cabe mais. Da mesma forma é o reino de Deus. Quanto mais você se encher das coisas de Deus, menos espaço para as coisas do mundo irá ter na sua vida. E mais difícil será de você sair da rota que Deus estabeleceu para a sua vida. Não saia da rota. Não permita com que as distrações da vida te tirem do foco. Nesse ano de 2026 que está por vir, meu irmão, se mantenha focado naquilo que Deus quer para a sua vida. Se pergunte para você mesmo e faça a pergunta para Deus. Deus, qual é a mulher que o Senhor quer que eu seja? É essa? Então essa é o que eu vou ser. Deus, qual é o homem que o Senhor quer que eu seja? É esse? Então é esse homem que eu quero ser. Tem que ser assim. Sabe por quê? Porque as coisas estão difíceis e vai continuar difícil. A Bíblia diz, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci. E vocês também vencerão, mas teremos aflições. Porque as aflições fazem parte da nossa vida. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, não se distraia. É interessante que a distração ela não precisa de muito tempo. Certamente já aconteceu com você. De você até mesmo estar num culto como esse. Aí de repente o irmão passa para o lado, passa para o outro, uma criança passa. E o que é que você faz? Olha para o lado e aí você se distrai. E você perde o fio da meada. Já aconteceu com você de alguém contar o testemunho e de repente no final do testemunho alguém passou. E você, eita, eu nem ouviu o final. O que foi que aconteceu? Como foi que terminou a história? Por quê? Porque você se distrai. Porque a distração, ela não precisa de muito tempo para acontecer. Apenas de alguns segundos. Deixa eu dizer uma coisa. A nossa vida, nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser pautado na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele só precisa de uma brecha, de uma distração, para entrar e destruir a nossa vida. Por isso não se distraia com os banquetes,
com os manjares deste mundo. Foque em Deus para que você não venha sair da rota. Terceira coisa que nos tira da rota: quando nós perdemos a nossa conexão com Deus. Diga, eu não posso perder a minha conexão com Deus. Se você traça uma rota, se você coloca no aplicativo, se você coloca no Google Maps, né, e vai embora, e no meio do caminho, o teu celular, a internet cai. Sabe o que é que vai acontecer? Teu celular vai travar. Sabe o que é que vai acontecer? A rota vai travar. Simplesmente porque o aparelho perdeu a conexão. Olhe para cá, não se distraia. Não é diferente na minha e na sua vida. Todas as vezes que nós perdemos a nossa conexão com Deus, nós saímos da rota. Todas as vezes que nós perdemos o nosso momento de intimidade com Deus, o nosso momento de entrega, o nosso momento de se doar, nós saímos da rota. Por quê? Porque nós perdemos a nossa conexão com Deus. Eu quero dizer, meu querido e minha querida, não perca a sua conexão com Deus. E na Bíblia nós vemos esse exemplo com Elias. Elias era profeta, irmãos. Se você me perguntar, evangelista, me diz aí um profeta da Bíblia que é profeta mesmo. Elias. Elias era profeta. E Elias, ele desafia os 450 profetas de Baal. E mais 400 profetas de Aserá. No total de 850 profetas. Elias ora, clama a Deus, o fogo cai do céu, irmãos. Todos os profetas de Baal são destruídos. Todos os profetas de Aserá são destruídos. 850 profetas são destruídos. Por causa de um homem que estava conectado com Deus. Mas depois que todos os profetas de Baal e de Aserá são mortos, alguém chega para uma rainha chamada Jezabel. E diz, olha, o profeta orou a Deus e os profetas de Baal todos morreram. Aí ela manda um recado, não é nem ela que vai. Ela manda um recado para Elias, diga a Elias que amanhã, esse mesmo horário, a sua cabeça não vai estar sobre o seu corpo. Ela joga uma ameaça para Elias. Irmãos, nós somos seres racionais e inteligentes, vamos ser sinceros. Para um homem que viu Deus descendo fogo no céu e destruindo 850 profetas mentirosos que adoravam a deuses pagãos e viu Deus destruindo todos eles diante dos seus olhos, o que é que pesa mais? O poder desse Deus ou uma palavra ameaçadora de uma mulher? O poder de Deus pesa mais. Eu quero saber lá quem é que está me ameaçando, Jezabel. Mas não aconteceu isso com Elias. O texto diz que quando Elias ele ouve aquela ameaça, ó, ele sai correndo. A ameaça de uma mulher, ó, saiu correndo. Ele sai correndo e ele entra dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, a Bíblia diz que Elias, que um dia antes tinha orado a Deus e Deus tinha operado um milagre. Elias agora ele está chorando, amaldiçoando o dia que ele nasceu e desejando a sua própria morte. Por quê? Porque em um simples momento ele perde a sua conexão com Deus. Todas as vezes que nós perdemos a nossa conexão com Deus, nós iremos sair da rota. E agora Elias está lá na caverna. Quem sou eu? Maldito seja o dia em que eu nasci. Deus, eu desejo a minha própria morte. E Elias, ele cai em uma depressão, irmãos. Elias, o profeta Elias, ele cai, ele entra em uma depressão ao ponto de desejar sua morte. Porque toda pessoa que perde a sua conexão com Deus é oprimido pelo diabo. Quem sabe você conhece alguém na tua rua, ou até mesmo na tua família, e você olha e diz, olha aí, era um homem de Deus. Olha aí, era uma mulher de oração. Mas agora está no mundão perdido. Por quê? Porque perdeu a sua conexão com Deus. Se perde a conexão, o aplicativo trava. Se perde a conexão, a rota que estava sendo traçada, ela vai travar. E aí o ser humano vai ser guiado pelos seus próprios sentimentos. E tenha muito cuidado com os seus próprios sentimentos. Porque muitas das vezes os teus próprios sentimentos vai te levar para dentro de uma caverna.
E na caverna não vai ter água, na caverna não vai ter comida, na caverna não vai ter amigo, porque você perdeu a sua conexão com Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão bondoso, que ele ainda nos dá uma oportunidade de nós entrarmos de novo na rota. A depressão, irmãos, não é uma doença comum. A depressão não é uma doença como o câncer. Não é uma doença como pressão alta. Não é uma doença como enxaqueca. Não é uma doença como, sei lá, bico de papagaio. Por quê? Porque essas são doenças que eu citei, doenças do corpo. A depressão não. A depressão é uma doença psicossomática, porque ela age nas 3 áreas. Ela age no corpo, ela age na mente e ela age na alma. Depressão não se cura apenas com a consulta no psicólogo. Porque o psicólogo pode até dar um remédio para a dor passar. O psicólogo pode até conversar com você para você desabafar. Mas a dor na alma não tem médico no mundo que faça parar. A dor no espírito, o médico não tem como dar um analgésico, um antitérmico para passar, não. A dor no espírito e na alma, somente o poder curador do nosso Deus é quem pode restaurar. E por que a depressão é um mal que assola a nossa nação? E por que a depressão é tão terrível? Porque existem 2 demônios que agem na depressão. Existem 2 demônios que agem na depressão. O primeiro demônio é a Maria Mulambo. E o segundo, Exu Caveira. Olhe para cá porque isso é importante. A Maria Mulambo é uma entidade que o nome já está dizendo. Ela gosta de desordem. Ela gosta de sujeira. Ela gosta de bagunça. Olhe para cá. Quando você vai conversar, ou se você reparar, uma pessoa quando ela está com depressão, a primeira coisa que vai embora nela, sabe o que é? A vaidade. Uma mulher com depressão, ela não quer mais arrumar o cabelo. Uma mulher com depressão, ela não quer mais arrumar a unha. Uma mulher com depressão não quer mais se maquiar. Não quer mais cuidar da casa. Não quer mais cuidar da pele. Quando você entra no quarto ou na casa de uma pessoa com depressão, pode reparar, irmãos, tá tudo uma bagunça. Não tem nada organizado. Por quê? Porque Maria Mulambo, essa entidade, está atuando na vida daquela pessoa. Não é diferente com o homem. O homem não quer arrumar o cabelo, não quer fazer a barba, não quer tomar banho. Eu não sei se você conhece alguém assim. Quando você compra um tênis, ou quando você compra um salto, e vem na caixa, o que é que você faz? Você tira da caixa, usa o tênis ou usa o sapato, e a caixa, o que é que você faz? Você descarta, irmão. Tem gente que não consegue se desfazer da caixa de sapato. Você conhece alguém assim? Tem gente que se a máquina de lavar quebrar, ela compra uma nova, mas a velha ela não consegue se desfazer, ela prefere colocar lá no canto da casa. Isso é uma entidade, Maria Mulambo. E vai de uma coisa, vai de outra, de uma coisa, de outra. Quando olha, a casa da pessoa está assim, ó. Uma pessoa, quando ela está com depressão, essa entidade vai lá, ó, no ouvido dela. E a pessoa não quer mais se cuidar. A pessoa não quer mais se tratar. Depois que Maria Mulambo entra na casa, que é a vida da pessoa, e bagunça tudo, sabe quem é que vem? Exu Caveira. E Exu Caveira é o príncipe da morte. Ele vem no ouvido da pessoa e ele diz: pra que viver assim? Nada está dando certo na tua vida. Tudo que você coloca a mão não dá certo. Olha quanta gente está sofrendo por causa de você. Olha, tem gente da tua família que não está conseguindo dormir por conta da depressão que você está. Para que viver assim? Melhor você se matar, pelo menos você vai descansar. Pelo menos você vai dar descanso para as pessoas que estão preocupadas com você. E ele vem aqui, ó. E ele vem aqui, ó. E ele vem aqui, ao ponto de a pessoa dizer: rapaz, realmente. E faz como Elias fez. Para que eu nasci? Para que continuar vivendo assim? Para que continuar nessa vida? E a pessoa vai lá e tira a sua própria vida. Elias, ele deseja a sua própria morte, porque a depressão estava sobre a vida de Elias. Mas Deus, por sua misericórdia, ele entra dentro da caverna com Elias.
Ele disse para Elias: Elias, levanta a cabeça, porque eu sou maior do que qualquer afronta. Quem sabe você foi afrontado dentro da tua casa. Quem sabe você foi afrontado no teu trabalho e isso te entristeceu. Quem sabe a depressão bateu na beirada da tua casa. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele te livrou. Ele te lavou no sangue do Cordeiro. E por isso você pode adorar ao nome dEle. Levante sua mão, porque o problema da vida não vai te matar, a depressão não vai te matar, as calúnias da vida não vai te matar, porque Deus, Ele tem uma nova história para você. E Ele te diz nessa noite: se prepara, porque em 2016 eu vou virar a página da tua história e eu vou escrever uma nova história para você. Só quem acredita nisso, levante a mão para o céu e dê um brado de glória nessa noite. Aleluia. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: não se preocupa, o problema vai vir. Diga: mas Deus é maior. Quando nós entendemos que Deus é maior, nós não iremos sair da rota que Ele estabeleceu para a nossa vida. Nós não iremos sair. Deixa eu adiantar aqui por causa da hora. Todo GPS, para funcionar de forma perfeita, ele tem que estar conectado com, no mínimo, 4 satélites. Quando você liga o seu aplicativo lá, de rota, ele só está funcionando porque ele pegou o sinal de pelo menos 4 satélites. Porque se ele só pegar o sinal de 3 satélites, não vai funcionar, irmão. Precisa, no mínimo, do sinal de 4 satélites. Todo o GPS, para funcionar perfeitamente, te dando rota, direção e destino, precisa no mínimo do sinal de 4 satélites. Caso contrário, o sistema ficará lento, desatualizado e com mau funcionamento. O GPS, ele trabalha em 3 áreas: rota, repita comigo, rota, direção e destino. Mais uma vez, rota, direção e destino. Mais uma vez, rota, direção e destino. Quero ver se você aprendeu. Não é diferente no reino de Deus. O plano de Deus é a rota que Ele tem para a sua vida. O propósito de Deus é a direção que Ele tem para a sua vida. E o céu é o seu destino final. Não, você não entendeu, eu vou repetir mais uma vez. O plano de Deus é a rota, o propósito é a direção e o céu é o seu destino final. Deus traçou uma rota, siga na direção que Ele traçou e você vai chegar no seu destino final, que é o céu. 4 GPS no mínimo. O seu aparelho precisa ficar conectado para que ele não perca o sinal. 4 GPS no mínimo. Os 4 satélites no qual você tem que estar 24 horas ligados. Vou te dar os 4 satélites para encerrar. Primeiro satélite é oração. Repita comigo, oração. Segundo satélite é a palavra. Repita comigo, palavra. Terceiro satélite é comunhão. E o 4º satélite, fé. Oração é o primeiro satélite, irmãos, e não tem como a gente fugir dele. Se em 2026 você quer que tudo dê certo na sua vida, viva uma vida de oração. Não tem como fugir. Não tem como você ser abençoado sem oração. Isso me faz lembrar de uma história. Uma certa irmã dirigente do ciclo de oração. Ela estava saindo de casa à noite para ir para a igreja. E ela todas as vezes trilhava um caminho. Só que aí aquele caminho estava interditado. E ela teve que ir por outro caminho. E quando ela chega no outro caminho, havia uma praça escura. E ela tinha que passar pelaquela praça. Quando ela vai caminhando, ela repara e ela vê um homem mal encarado, encostado em uma árvore. E na hora ela sentiu que alguma coisa iria acontecer com ela. E o que é que ela faz? Ela vai orar a Deus. E ela diz: Senhor, eu te peço agora, a oração que todos nós fazemos: acampa os teus anjos ao meu redor, um à minha direita e um à minha esquerda, e não deixa que nenhum mal me atinja. Ela vai caminhando. Quando ela vai passando pelo homem, ela olha pelo homem e diz boa noite. O homem diz boa noite e ela passa. Normal, e vai para a igreja. No outro dia, ela recebe a notícia de que naquela praça onde ela passou, um homem havia violentado uma mulher. E aquele homem havia sido preso.
E essa irmã dirigente de oração, de oração, ela fazia trabalho nos presídios. E ela vai no presídio. Quando ela olha, quem é que ela vê? O homem. E ela fica curiosa, por que ele não atacou ela? Mas ele atacou a outra mulher que passou. E ela foi até ele e falou, o senhor está lembrado que eu passei pelo senhor? No dia que o senhor cometeu o ato, o crime, e eu dei boa noite? Ele disse, eu estou lembrado. Ela disse, então por que você não me atacou? Ele disse, eu até iria te atacar, porque eu te vi sozinha. Mas depois que eu virei o rosto, que eu olhei para você, eu vi que você estava com 2 seguranças, um à sua direita e um à sua esquerda. E eu não era a besta de te atacar. Levante sua mão, a sua oração tem poder. Se você quer que em 2026 tudo dê certo na sua vida, viva uma vida de oração. Deixa eu adiantar, irmãos. O segundo satélite é a palavra, repita, palavra. Irmãos, a palavra ela tem o poder de transformar. Se você pegar um livro de Sócrates, um dos maiores filósofos, e colocar na prisão, nada vai acontecer. Se você pegar um dos livros de um dos líderes do espiritismo, chamado Chico Xavier, e jogar na prisão, nada vai acontecer. Se você pegar um dos livros dos maiores escritores brasileiros, um dos maiores escritores, Machado de Assis, e jogar lá na prisão, nada vai acontecer. Se você pegar um dos livros de um dos maiores escritores renomados, conhecidos, William Shakespeare, e você jogar na prisão, nada vai acontecer. Mas se você pegar essa palavra e você jogar na prisão, eu te garanto que pelo menos meia dúzia de crente vai estar de joelho dobrado. E eu te garanto que pelo menos uns 20 presidiários vão entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Por quê? Porque há poder nessa palavra. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É a palavra que te liberta. Não perca o fio da palavra, para que você não venha sair da rota. Eu já falei aqui, vou repetir. O pastor estava pregando e de repente um jovem chegou para ele no meio da praça e disse, pastor, me dá a Bíblia para mim. O pastor disse, meu filho, você quer a Bíblia, a palavra de Deus? Ele viu que ele era um morador de rua, drogado, o pastor deu a Bíblia. Quando o pastor deu a Bíblia, ele fez aqui, ó, e rasgou a folha da Bíblia, enrolou e foi fumar, porque a seda era boa. Meu Deus do céu. Qual que está certo aqui? Aquilo ou aquilo? Esse aqui é. Aleluia. 2 minutos, vai. 1 minuto. O pastor disse, rapaz, o que você está fazendo? E tomou ali a Bíblia dele. Mas na frente do Espírito Santo disse, dê a Bíblia a ele. O pastor deu a Bíblia e disse, eu vou te dar a Bíblia, mas vamos fazer um acordo. Antes de você rasgar o livro, rasgar a folha e fumar, primeiro você vai ter que ler. Depois que você ler, você pode rasgar e fumar. Ele disse, está certo. O cara fumou o Antigo Testamento todinho, em alguns meses. Mas também ele leu, mas ele fumou. E ele foi para o Novo Testamento. Ele arrancou as folhas de Mateus todas. Ele leu e fumou. Depois Marcos, ele leu todas, mas também ele fumou. Depois Lucas, ele leu todas, mas também ele arrancou e fumou todas. Aí ele foi para João capítulo 1, ele leu, arrancou e fumou. João capítulo 2, ele leu, arrancou e fumou. Quando ele começou a ler João capítulo 3, e ele chegou no verso 16, estava escrito, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele olhava e ele tentava fumar, e na mente dele vinha, porque Deus amou o mundo, e ele dizia, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou endoidando, eu estou conseguindo mais fumar, e passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquele jovem fica perturbado, porque na mente dele só vem, porque Deus ama o mundo, porque Deus ama o mundo. Ele entra dentro da igreja que o pastor estava pregando, e ele diz, pastor, já se passaram-se alguns meses, mas eu não sei o que aconteceu, a minha vontade de fumar já passou, e eu quero entregar a minha vida a Cristo, porque a palavra, ela tem o poder de libertar. Se coloque de pé, se coloque de pé. Não vai dar tempo, irmãos. Aleluia. Eu ainda tinha mais um tópico, mas não vai dar tempo. Queridos, viva a palavra de Deus. Viva o que Deus tem para a sua vida em 2026. E não saia da rota. Enquanto você permanecer na rota que Deus tem para a sua vida, tudo vai dar certo. E você vai ver os seus sonhos sendo realizados. Aplauda ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.